segunda coisa, em paralelo com o OCT, anda muito juntos, tá? É a questão do seu campo visual, tá? E aqui vai uma dica, o campo visual, ele detecta a alteração funcional, tá? Então, como que você está enxergando, tá? Agora, o campo visual, ele é muito mais fácil de ter essas variações do que o OCT, porque o OCT simplesmente é uma foto, eu fui lá e pum, fiz a captura acontecer. O campo visual depende de você fazer o campo visual bem feito. Depende de você fazer ele com calma, de você acertar ali direitinho, não ficar desviando, tirando o olho daquela luz central ou daquele X central. Então, o campo visual ele pode oscilar muito, porque além de ser uma máquina, ele depende da sua performance. Então, se um dia você está mais ansioso ou ansiosa, mais estressado ou estressado, se você foi com óculos errado, ou se a questão do grau ele não está muito legal, se o seu grau está desajustado, isso tudo impacta, tá? Então, a sua performance em relação ao campo visual, ela é muito importante. Por isso que, para fazer o campo visual, no livro Os 9 Erros para Dominar o Glaucoma, um dos erros eu falo que é fazer o campo visual mal feito, né? Então, a pessoa tem que valorizar o campo visual, o paciente tem que fazer o campo visual bem feito, tá? Como que se faz o campo visual bem feito? Você olha naquela luzinha central ou no X central, você não vai ficar procurando, tá? Você vai olhar só nela, vai encostar o seu queixo totalmente, a sua testa totalmente, tá? E vai lembrar de piscar os olhos também, porque às vezes vocês ficam tão vidrados naquela luz ou naquele X que vocês esquecem de piscar. E isso faz com que o seu olho seque. E se o seu olho seca, embaça a sua visão e aí automaticamente você não vai ver alguns estímulos que serão projetados, tá? Então, é muito importante. Gente, vocês estão anotando o que eu tô falando? É muito importante isso aqui, tá? Muito importante. Isso tá lá no livro, detalhadinho, tá? Para quem quiser o livro. Então, ó, a primeira coisa, você vai sentar de forma relaxada na cadeira ou no banco que vão te dar. Relaxa seus ombros, porque às vezes vocês vão estar assim, ó. Então, relaxa os ombros, tá? Coloca o queixo apoiado naquele suporte, encosta a testa e não fica tirando a testa jamais, você tem que estar 100% encostado. Lembra de piscar, tá bom? Normalmente, piscar normalmente. Você vai ficar olhando retinho naquela luzinha central ou no X central, tá? E você vai piscar normalmente e concentrar na sua respiração. Observa se seus ombros estão tensos, relaxa seus ombros e respira. Só que respira de olho aberto, tá bom, pessoal? Que o exame vai começar. Então, eu expliquei já o porquê que esse exame é importante, tá? Porque depende da sua performance. Depende da sua performance. Então, esse exame traz muita oscilação, tanto para mais quanto para menos. Então, ter uma consistência desse exame, por isso que você faz ele 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, às vezes, para que nós tenhamos uma consistência do seu padrão, que seja do seu padrão de erro, do seu padrão de acerto, mas que seja do padrão dos seus olhos. Para que quando você comece a perder, se for perder o campo de visão, a gente entenda que aquilo é uma perda e não uma flutuação. Entenderam? Fez sentido para vocês?